Muito bem, muito bem. Começa mais uma live da Agência Sindical, agora episódica e irregular, porque a vida nos empurra para um lado, empurra para o outro, e a gente não dá, às vezes, para fazer aquela regularidade que tem que ter em todo o meio de comunicação. Uma das coisas que caracterizam a comunicação é a regularidade. Mas, devagarinho, a gente reorganiza as coisas por aqui. Então, nós recomeçamos uma live da Agência Sindical e hoje eu recebo um amigo, uma pessoa por quem eu tenho muita admiração, que é o João Guilherme Vargas Neto. E o tema é muito direto: a avaliação das eleições. Antes que o João Guilherme faça a sua avaliação, eu quero fazer um nariz de cera. João Guilherme, o Brasil é um país muito grande, continental. O Brasil tem preto, tem branco, tem mameluco, tem índio, tem judeu, tem muçulmano, tem católico, tem crente, tem espírita, tem umbandista, tem gente de 4, 5 religiões. O Brasil é uma arca de Noé. E o povo, que é essa arca de Noé, todos nós, vamos votar agora no dia 15 e no dia 29. Eu te pergunto, a arca de Noé do Brasil tem Noé ou está à deriva? Ô, Franzinho, é bom nós discutirmos essa situação, embora eu, privadamente, eu tenha me especializado em movimento sindical, em política sindical, eu vou hoje conversar com você algo mais amplo do que isso, ou seja, a política em geral e a situação da população. Para mim, as eleições municipais de 2020, sejam as efetuadas no primeiro turno, seja as do segundo, elas apresentam-se como uma verdadeira esfinge em seus resultados. Olha, Aquele monstro antigo da sim, antiguidade, decifra-me ou te devoro, compreende? Por tá. quê? Porque elas foram eleições atípicas. A primeira atipicidade, olha a palavra chique, né? Sim, O primeiro fato atípico é a própria doença. sim, Nós enfrentamos 2 turnos com a convivência com a doença. sim, Talvez menos grave no primeiro, mais grave no segundo, mas a primeira característica atípica foi a doença. certo. A segunda característica é que houve mudanças importantes na própria legislação eleitoral, redução do tempo, proibição de coligações para cargos legislativos. E, do ponto de vista de comunicação, praticamente, principalmente aqui em São Paulo, capital, não houve debate. Tá. Ou seja, pode ter havido debate em redes sociais, WhatsApp, mas aqueles debates que nós estávamos acostumados, eles não existiram. Sim, Então, elas foram muito, o tempo mais curto, evidente, e como elas foram atípicas em sua preparação, insisto, basicamente pela situação da doença, os seus resultados, que são muito grandes, porque 150 milhões de brasileiros em condições de voto. Eu sempre arredondo os números para facilitar, sim, sim, para não ficar aquela coisa de contador, compreende? tá. Mas é grandioso, tem para tudo. E nós temos, além da massa de eleitores, a massa de candidatos, mais de 500 mil, em quase 6 mil municípios. Então, é um fato de grande complexidade. Agora, eu tenho extraído, na primeira impressão de análise das eleições, uma grande dúvida a respeito de qual foi o recado dessa esfinge. Tá. Ou seja, ela quer que eu a decifre, mas ela me passa algum recado. Qual é? Repara, nós tivemos uma alienação eleitoral espetacular, significativa, muito forte. Para torturar número, considerando alienação eleitoral, abstenção, não ir votar, ou votar branco ou votar nulo, são os 3 Sim, elementos da sim, alienação eleitoral, isso independente de defeitos no estoque do eleitorado, que a sim, gente nunca sim, pode desprezar. Gente que morreu e que não foi renovado, aquelas coisas. sim, sim. Mas, no geral, nós tivemos uma alienação eleitoral
de 40% a 45% do contingente. Tá. Quase metade do eleitorado ou não foi votar, ou tendo ido votar, coisa que para mim é mais incompreensível ainda, votou branco e votou nulo. Sim, sim. Então, nós temos aí de 40% a 45% do eleitorado alienado, no sentido técnico, ou seja, abstenção no Librão. Sim. E os 45, 60 que votaram se dividiram em 25 partidos, localizados cidade por cidade, porque uma eleição municipal, principalmente nos municípios menores, ela é muito nominal. A pessoa tem a sigla partidária, mas é o Zé da farmácia que vai à voto, ou a Maria do posto, etc. Sim. Então, isso, para mim, a primeira constatação é essa preocupação de que eu, pelo menos, ainda não entendi o recado geral das urnas. Seja o recado de quem não falou nada, seja o recado de quem falou essa algaravia dos resultados. Tá. Uma segunda questão que é evidente, se a gente fizer o povo brasileiro politicamente 3 campos, esquerda, centro e direita, obviamente que a extrema-direita derrotada, a franja lá da direita, o bolsonarismo, e aqui no lado da esquerda também, grandes dificuldades e derrotas, principalmente do PT. Porém, uma coisa é certa para mim, é certa na insegurança, na incerteza. É o seguinte: as eleições municipais não modificaram a conjuntura. Elas não significaram mexidas de placas tectônicas, aquelas coisas que produzem terremoto. Não foram placas tectônicas. Pode ter havido uma ou outra acomodação, por exemplo, a mortificação, a negação do negacionismo, do rigorismo moralista, da antipolítica, do seu. Por exemplo, o pessoal de farda que candidatou foi totalmente derrotado, com raríssimas exceções. Então, esses fatos, eles aconteceram, mas eles não são suficientes para garantir mudança de placa tectônica. Entendi. Tudo como dantes no quartel de Abrantes. Agora, tem uma terceira conclusão que me chama a atenção e, ao mesmo tempo, me torna muito preocupado. A grande alienação passada as eleições dos interessados nela, ou seja, os partidos políticos, alienados em relação a esse recado das urnas. Se você observar, Franzinho, as preocupações quantitativas são: que sigla fez tantos votos? Que sigla fez tantos vereadores? Que sigla fez... Aí, quando você faz a descrição numérica, você descobre que tem para todo gosto. Sim, verdade. Parece aquelas lojas de R$ 1,90. Certo. Você entra, tem de tudo, de mamadeira a bomba atômica, compreende? Sim. E o recado real, ele não é recebido, além da sua dificuldade de interpretação, porque a quem ele é dirigido está alienado em relação à situação do povo. Você repara, esse caso específico de São Paulo, era certo que a situação da doença se agravava. Sim. Como que se espera o dia seguinte da urna, no segundo turno, para dizer que está agravado, compreende? Que situação é essa? Então, nós temos um povo que emite algo que a gente não consegue traduzir, eu estou dizendo em termos de anseios, expectativas, exigências, etc. E, ao mesmo tempo, eu vou usar o termo entre aspas, a classe política alienada em relação a isso. As preocupações hoje são as numéricas e, para os politiqueiros, os subtemas de ataques pessoais. Verdade. Olha que coisa interessante. Depois das eleições, há um tiroteio, principalmente no nosso campo, no campo progressista,
um tiroteio entre personagens, como se fosse a guerra do fim do mundo. Outros estão preocupados pela eleição da mesa da Câmara, pela eleição da mesa do Senado, pelo voto que o Supremo vai dar a respeito da violação à Constituição. Se o Supremo fizer isso, será uma violação da Constituição, ou seja, permitir a reeleição. Agora, no fundo, me entristece ter que dizer isso. O povo brasileiro, em suas várias características que você listou, ele está solitário, ele está sozinho, ele está desorientado, não só porque a doença o desorienta, o amedronta, o empurra para situações absurdas, a falta de renda coloca situações desesperadas, a falta de auxílio já provou a negatividade dela, e eu acredito que isso é uma situação que vai infernizar os primeiros dias de mandato dos prefeitos e dos vereadores. Perfeito. Eu tenho previsto enormes dificuldades para os primeiros passos das novas gestões. Dificuldades até mesmo decorrentes da expectativa que as próprias eleições criaram. Claro. Eu vou votar para ter alguma coisa, eu vou votar para melhorar alguma coisa. E, na medida que não se enfrentam os problemas, que são três: doença, emprego e falta de renda. Óbvio. E aumenta o custo de vida, que é um componente da falta de renda. Então, nessa situação, eu prevejo muitas dificuldades. Posso engatar o que eu penso sobre o movimento sindical? Não, aí eu ia te perguntar exatamente isso. Porque, só fazer um parênteses na sua conversa. O movimento sindical, não é surpresa, nem novidade, teve um papel muito secundário no processo eleitoral, né? Então, quero crer que isso cria algum tipo de dificuldade para o movimento ter agora uma posição mais assertiva, mais, digamos, propositiva. Então, eu queria saber exatamente o que o movimento sindical deve fazer no seu ponto de vista. Ô, Prazer, você tocou num tema que é interessante. Vamos olhar o movimento sindical. Ele é muito atuante na microsociedade, quero dizer, na sociedade das empresas. Ele é atuante no quadro nacional em grandes temas, como, por exemplo, a luta vitoriosa que as centrais tiveram para garantir o aumento real do salário mínimo. Então, você tem o movimento sindical presente na microsociedade, ou seja, nas micros, a situação das empresas, e você tem um arco em que o movimento sindical através das suas direções nacionais, quando unidas, relevante para alguns temas nacionais. Resumindo assim, o movimento trabalha na empresa ou faz lobby em Brasília, ou influi lá nas grandes discussões. Agora, no meio do caminho, municípios e estados, observa como o movimento é ausente, entre aspas. O movimento sindical não tem intimidade com a vida municipal. O movimento sindical não tem intimidade nem com a vida estadual, propriamente dita. Sempre isso é uma caricatura. A gente tem que compreender isso como generalização. Portanto, nessas eleições municipais, o movimento foi relativamente irrelevante. Nós temos muitos exemplos de pretensões que não se realizaram nas urnas. As dificuldades, se a gente quisesse falar nome de pessoas que tiveram a ilusão que o simples fato de serem dirigentes sindicais iria garantir voto na urna, a lista seria enorme. Isso é que é verdade. Agora, passadas as eleições e constatadas essas dificuldades que eu estou analisando, eu tenho recomendado ao movimento sindical unido, se possível, independente de posição de centrais ou de partidos, que imediatamente, como instituição, procure os eleitos, prefeitos e vereadores, à base de pressionar aqueles pontos da nossa plataforma
que, ao meu juízo, são essenciais para a população. O primeiro deles, como é que o prefeito vai enfrentar a doença? Certo. Como é que o prefeito vai agir para diminuir, embora tenha o esquema federal, o Sim. esquema estadual, mas na prefeitura, o que vai ser feito para controlar a situação da doença e não deixar piorar? Sim. Como o senhor prefeito ou o senhor vereador, como formador de opinião, está pensando o esquema de vacinações na nossa cidade? Na nossa cidade, como o prefeito está pensando testagem? Que orientação ele pode articular entre a prefeitura e entidades, empresas, Claro. organizações, etc., que fazem teste? Além disso, como enfrentar o desemprego? O senhor prefeito está pensando em fazer frente de trabalho imediatas, emergenciais? Com que tarefas? Em que serviços? O senhor prefeito, como pode, com as dificuldades de caixa da prefeitura, reforçar a rede pública de saúde, reforçar o SUS municipal, reforçar as escolas municipais? Como é que o senhor vai operar os primeiros dias de mandato, os primeiros meses de mandato, a respeito da situação das escolas? Sim, E sim. os auxílios emergenciais? Como é que a prefeitura pode ajudar com auxílios emergenciais aos trabalhadores, mas também crédito para microempresários, pequenos empresários, e ainda no capítulo da renda? O que a prefeitura pode ajudar as pessoas a enfrentarem o aumento do custo de vida na Sim, sim. comida, Sim. nos meios? Você vê a pancada da luz, por exemplo, o aumento da tarifa é uma pancada que vai puxar o índice da inflação, obviamente, dos pobres, que já está pressionado pela comida. Então, eu tenho recomendado que o movimento se articule no sentido de procurar cada cidade, cada base, procurar os eleitos Sim. para, ao mesmo tempo que faça essa exigência, diga a eles: estamos dispostos a ajudar a evitar o caos social, porque se a alienação dos gestores sobre a situação do povo continuar, nós iremos para o caos social, Ah, a menos que se opere como os bandidos em Criciúma, compreende? certo. João Guilherme, já manda. Algumas pessoas fazem contato, uma delas, o Arthur Bueno de Camargo, o Arthur, presidente da CNK. Diz parabéns pelo programa, o mestre João Guilherme, sempre brilhante. Obrigado, Arthur, por nos acompanhar e pela sua gentileza. João Guilherme, eu li um recente artigo seu em que você aborda os três assuntos e você usa uma expressão que ela contraria, de certa forma, a lógica. Você está falando que o dirigente sindical tem que subir a base, subir as bases. Quando a gente sempre diz tem que descer, tem que ir para baixo, tem que ir lá para baixo conversar com o povo. O que é essa expressão? O que significa subir as bases? E o que isso tem a ver com o resultado das eleições? Olha só, a nossa Constituição diz que o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Desse ponto de vista, o poder emana do povo, que, em geral, é considerada a base da sociedade. Sim, Tanto que os dirigentes são chamados cúpula, compreende? sim, Mas se a gente lê a Constituição com olhos de ver e ouvidos de entender, o povo é a cúspide. O povo é o telhado da situação. O povo é sim, o sol. sim, É em cima que está a base. Assim também no movimento sindical. Um dirigente sindical, ele é mandatado pela base para defender os interesses dela. Ele presta conta não à empresa, nem à diretoria, à sociedade em geral, ele presta conta à sua base. A base é que manda. Então, eu forço essa ideia de subir a base exatamente para contrariar, no sentido da Constituição, a ideia do alto e do baixo. entendi. O povo é a base, mas ele está no alto. A base é a base, mas ela tem que estar no alto. Por exemplo, uma conversa entre dois dirigentes sindicais é uma coisa.
Uma conversa entre um dirigente sindical e um trabalhador que ele representa tem que ser outra. O vetor entre dois dirigentes falando é horizontal. O vetor entre o dirigente responsável, e o representado é do representado para o dirigente. Eu tenho sugerido a gente aproveitar esse fim de ano para melhorar a comunicação dos dirigentes com a base. É nesse sentido que eu falo subir a base, compreende? Tá. Um pouco para forçar a mão e chamar a atenção a isso, sabe? Quem manda é a base. Quem comanda é a base. O dirigente é um executivo, assim como o presidente, os deputados, os vereadores, etc. Eu forço com a expressão para abrir exatamente essa discussão. Quando um dirigente procura a base, sob qualquer pretexto, ele não procura para baixo, ele está procurando para cima. Entendi. Porque, na verdade, ele está reforçando o mandato dele, compreende? Hoje, imagina hoje, um dirigente com a tarefa de ter 200 trabalhadores e suas famílias na sua rede social. Tu imagina se esse dirigente gasta uma manhã, não mais do que isso, para disparar mensagens de Natal ou de fim de ano para esses 200 trabalhadores e sua família. Ele está descendo ou ele está subindo? Ele está subindo, no meu entendimento. Ele está subindo no conceito, ele está se aproximando. Agora, tem um problema. Se ele adota essa postura, ele tem que estar também receptivo a ouvir de volta. Por que você só me ligou agora? Por que você só pensa em mim no Natal? A mesma conversa que o eleitor fala. Sim, sim. Por que você só pensa em mim quando é candidato? Ou seja, é uma via de mão dupla. Se você perceber, descer às bases é uma via de mão única. Se você perceber, subir as bases é uma via de mão dupla. Explica melhor. Descer as bases, eu pego o boletim, distribuo, pego o carro. Descer as bases, eu desço e empurro. É via de mão única. Sim, sim. É muito difícil adotar o conceito de subir as bases não admitindo a dupla mão. Entendi. Porque se eu vou falar com quem está acima de mim, eu tenho que estar preparado para ouvir o que eu não quero ouvir, vindo de cima de mim. Poxa vida. Bacana, bacana. Interessante, hein? Eu não tinha tido tempo, dadas as intercorrências da vida real, de me ater a esse detalhe e conversar contigo para entender melhor essa sacada que você teve, essa síntese, na verdade, que você fez, né? Invertendo a lógica do mandonismo, do dirigente, vou lá, vou descer, vou falar, etc. Né? E colocar o que é base em cima. Bom, agora, você tem notado, ou tem ajudado, ou tem assessorado alguma entidade no sentido de duas coisas. E se tem feito, como é que estão as tratativas? Falar com o Covas aqui em São Paulo, falar com o Guti em Campinas, falar com o camarada que ganhou a eleição, lá o médico ganhou a eleição, aliás, o Guti em Guarulhos, falar com o camarada que ganhou a eleição em Campinas, falar com o Calil em Belo Horizonte. As entidades estão se organizando para chegar lá com essa pauta de 3 pontos? Primeiro. Olha, deixa eu te falar, e até um elogio. Um dirigente que, assim como sustentou quase sozinho a luta pelo auxílio emergencial e que está muito imbuído dessa tática e procurando exercitá-la, é o Miguel Torres, por exemplo. Tá. Ele tem sido incansável na defesa disso. Felizmente está bem de saúde, superou a doença. Sim. E tem sido incansável. Eu vejo também, estou citando nomes, o Sérgio Butka em Curitiba, com a sua diretoria, está fazendo esse trabalho. Tá. Aqui em São Paulo, essa ideia de conversar com os eleitos, o Murilo dos engenheiros está fazendo, até mesmo porque o que eu falo não é que eu inventei. Eu estou sistematizando ações que são corretas já há algum tempo, que vêm sendo praticadas, compreende? Você pega, por exemplo, o pessoal da escola privada,
Celso Napolitano, o Luiz Luizinho, Antônio, Luiz Antônio. o Celso. Você vê o grande trabalho de subir as bases que eles têm feito. Então, eu acho que isso tem, não só pelas minhas iniciativas, mas muito mais por minhas ideias e iniciativas, traduzirem aquilo que eles estão fazendo. Compreende? Agora, eu faço um elogio rasgado, aberto, efetivo, ao esforço que o Miguel Torres tem feito para implementar isso. Temos de sentar rapidamente com o Bruno Covas e dizer ele o seguinte: olha, independente de não termos votado em você ou termos votado, sei lá, nós queremos ajudar porque quem paga, quem vai pagar, se tiver causa, é o povo, é o trabalhador, é a família do trabalhador. Então, nós estamos em condições de ajudar, independente de proximidade política partidária, ajudar a ter frente de trabalho. Tu imagina, se tiver uma estratégia de frente de trabalho, como os sindicatos podem ser úteis na seleção de pessoas, na indicação de serviços, mesmo na execução através de companheiros que estão desempregados atualmente, mas que têm uma tradição de participação nos sindicatos, como é que eles podem ajudar? E isso, por exemplo, nós estamos convencidos que a doença tem que ser vencida socialmente, pela ciência, mas pela sociedade consciente. Ora, que mais ajuda do que um sindicato compreendendo esse problema, ajudar numa opinião pública, numa opinião social correta sobre o enfrentamento da doença? Então, desse ponto de vista, essa tarefa de procurar os gestores, se tem um elemento de carimbar as nossas reivindicações, também tem um elemento de ajudá-los a superar aquilo que eu estou prevendo, a grave crise das grades dos palácios municipais. João Guilherme, a gente já está aqui há 3 ou 4 minutos do final da nossa live e eu fico, quando eu te ouço assim, eu fico prestando atenção, vou ver se eu aprendo alguma coisa aqui e amplio, digamos, o meu universo de entendimento, etc. Registro que a Rita Casado nos mandou um abraço aqui, eu retribuo um abraço à grande jornalista Rita. Abraço para ela. Figuraça. Comunicação, né? Nestas eleições, como você disse, na esfinge, não dá também para ficar falando que as redes sociais foram decisivas, porque pode ter sido decisivo um lugar, pode ter sido outro. O que pode ter sido decisivo é o que o candidato falou numa festa de casamento, foi o negócio do time de futebol, que o pastor falou lá no púlpito, que o padre, etc. Quer dizer, tem muitos elementos. Então, nós não podemos dizer assim, como houve na campanha do Obama, aquela famosa campanha, as redes sociais engajaram o eleitorado, os eleitorados negros foram lá, os latinos votaram no Obama, o Obama venceu. Nós não tivemos isso marcadamente nessas eleições. Isso se diluiu. Muito bem. O movimento sindical, eu começo aqui pelo meu caso, nós temos uma certa dificuldade ainda em lidar e operacionalizar essas redes e esses instrumentos. Mas tem que dar um primeiro passo, né? Aquela caminhada que tem o primeiro passo. Nós estamos hoje no dia 2, né? Aliás, dia do samba hoje, Dia Nacional do Samba. Os sindicatos, eles vão mais ou menos se desarticular, se entrar numa espécie de recesso ali pelo dia 20. Então, nós temos 15 dias úteis para fazer coisas. O que você recomendaria, assim, em termos de comunicação, 3 providências em 15 dias? Primeira coisa, cada dirigente devia fazer uma lista de 200 representados para garantir contatos com ele. Terceiro, preparar, através da experiência do seu pessoal de comunicação, como um cartão de Natal, um cartão de festas, etc., mas com as nossas mensagens pontuais. Nós queremos saúde ou não queremos tal coisa. Nós queremos vacina, nós queremos testagem. Nós queremos frente de trabalho, emprego. Nós queremos auxílio emergencial, auxílio para microempreendedor. Nós queremos combate ao custo de vida. Ou seja, a segunda coisa, então, os meios de comunicação, com a sua experiência, prepararem. Sim, um cartão que fosse uma espécie de... O cartão é um discurso, no bom sentido.
Claro, mas curto. Mas aí é que eu digo, o comunicador vai saber traduzir isso de uma maneira efetiva. Né? Não, lembra, a primeira tarefa, eu penso assim, cada um 200 representados em suas famílias. Outra coisa, preparar esse... E terceiro, persistir nessa tática que o Miguel tem defendido, que o Murilo tem defendido, de procurar os gestores, mas eu digo para você, Franzinho, não só os eleitos. Você pega em São Paulo o Guilherme Boulos, é uma pessoa que o movimento sindical, assim que ele felizmente melhorar, é uma pessoa que tem que ser conversada na perspectiva de atender o sentimento das massas, as reivindicações, etc. Entendi. Então, a terceira coisa é se julgar nessa tática. Eu tenho sugerido isso. A comunicação vai desempenhar que papel? Já que ela está assistindo, eu vou falar abertamente. O papel que a Rita Casaro tem feito entre os engenheiros. Porque se a gente olhar hoje o trabalho de comunicação dos engenheiros, ele migrou do eixo impresso ou presencial para o eixo eletrônico e virtual. No entanto, ele tem se mantido de altíssima qualidade, dependendo da orientação que a diretoria dá, principalmente o Murilo, mas da execução que a Rita dá. Então, eu formulo as 3 questões que você diz. Cada dirigente procurar 200 representados para fazer o ombro amigo. Segunda coisa, as comunicações prepararem menções ou votos de fim de ano, de festas, etc., com um recado preciso. E terceiro, se engajar nessa estratégia de procurar os novos eleitos ou os politicamente importantes para criarmos uma verdadeira onda contra a doença, contra o desemprego, contra o custo de vida, por auxílios emergenciais e frentes de trabalho. Perfeito. Muito claro, muito preciso, direto. E dizer, por exemplo, as diretorias de sindicato têm geralmente 20 pessoas. Se 20, 200 cada um, nós teremos aí 4.000 pessoas contratadas. Ou seja, nós subimos, vou usar aqui um plenário, nós subimos para cima em direção a 4.000 pessoas por entidade. Se você multiplica isso por 1.000 entidades, nós temos um número grande de gente articulada, né? Orientada para enfrentar a doença, para enfrentar esse desmando atual, para enfrentar as águas de Brasília, como eu estou chamando, que é a confusão que está campeando, compreende? Perfeito, perfeito. João Guilherme, chegamos aqui ao fim da nossa live. Fiquei feliz de te reencontrar ainda que à distância. Antes de falar com você, eu estava falando com uma amiga muito querida, que é a Hermine Demer, que me ligou lá de Americana. Boa, gente. Grande dirigente, né? Sou muito correto. É o DNA do movimento sindical. Pois é. Então, nós estamos falando, então, é uma alegria também ter falado com a Hermine Demer, a quem eu mando um abraço. E, quem sabe, possamos, num esforço nacional, trabalhadores, dirigentes, igrejas, organizações, partidos políticos, parlamento, etc., etc., medicina, ciência, vencer o mais rapidamente possível a pandemia. Muito obrigado, um forte abraço e cuide da sua saúde. Você também, a Gisele, todo mundo, um abraço grande, felicidade, e foi ótimo a gente conversar, embora eu acho que eu fiquei falando demais. Falou nada, falou o suficiente. Abração. Bom, tchau, tchau. Tchau, tchau.